Geralmente nós não observamos os nossos pensamentos, só que nós não entendemos que a nossa vida, o cenário em que estamos e tudo que nos cerca é construído com base naquilo que pensamos. Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Muito bem-vindo ao nosso devocional, um cálice de integridade. De segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, eu tenho um encontro marcado com vocês aqui para a gente meditar na palavra do Senhor. E hoje eu quero iniciar com vocês um novo tema, um tema muito importante no qual nós vamos fazer uma atividade, um exercício muito bom para as nossas vidas. O tema ele é um tema complexo. Ele é um tema que não é tão simples assim de nós colocarmos em prática, mas ele é muito importante. E o que nós vamos tratar essa semana trata-se de observar os nossos pensamentos. Então, o tema dessa semana é observando os nossos pensamentos. E por que nós vamos fazer isso? Geralmente nós não observamos os nossos pensamentos, só que nós não entendemos que a nossa vida, o cenário em que estamos e tudo que nos cerca é construído com base naquilo que pensamos. O que nós pensamos gera as nossas emoções, que geram as nossas reações, que geram os nossos hábitos e comportamentos, ou seja, tudo que é construído à nossa volta, antes de tudo, era um pensamento. O pensamento ele é uma semente e é ele que norteia todas as decisões que tomamos. Só que o que acontece? Por nós sabemos que os pensamentos eles criam os nossos hábitos e comportamentos, é importante a gente entender que o inimigo das nossas almas, ele muitas das vezes, ele usa os nossos pensamentos contra nós. Se você vem me acompanhando, você sabe que muitas das vezes eu falo aqui e eu demonstro que uma das maiores estratégias malignas são setas na nossa mente, é a batalha na mente. É quando ele lança, na nossa cabeça pensamentos contrários à vontade de Deus. É quando ele faz a gente acreditar que a decisão ela é nossa. Por quê? Porque ele está setando a nossa mente, ele faz a gente acreditar que aquele pensamento surgiu de nós mesmos, que é uma ideia nossa, mas na verdade é uma influência, uma indução espiritual. Ele usa essa arma muitas das vezes para nos aprisionar em crenças erradas, nos fazer tomar decisões erradas e resistir à vontade de Deus. E aí, se a gente parar para pensar, muitas das coisas que deram errado na nossa vida e muitos dos erros que nós cometemos estão ligados a justamente pensamentos errados, reações erradas, ações erradas. E isso se dá porque nós não observamos os nossos pensamentos. Gente, observar os pensamentos não é fácil, mas nós precisamos impedir que o inimigo de nossas almas ele construa pensamentos errados, porque se ele fizer isso com a gente constantemente, ele acaba nos impedindo de evoluir em Cristo, ele acaba nos impedindo muitas das vezes de entender uma palavra como essa. Sabe quando fala na Bíblia que muitas pessoas não vão ver, mas não vão enxergar, ouvir, mas não vão entender? Pois é disso que se trata. Quando o inimigo ele toma muito espaço na nossa mente, ele inverte tanto os valores, ele distorce tanto as informações, que quando nós ouvimos algo, nós não conseguimos compreender, não conseguimos discernir. E é exatamente por isso que essa semana eu quero convidar você a começar a fazer esse exercício, é um exercício delicado. Você vai começar a prestar atenção, a observar os seus pensamentos. A gente vai falar um pouquinho, porque nós vamos identificar da seguinte maneira. Como que, Nara, como que eu vou observar meus pensamentos como que eu vou me pegar pensando, né? Muitas das vezes, é difícil, gente, a gente tá conversando, a gente começa a pensar, a gente não consegue pensar no que a gente tá pensando, não é tão simples assim. Mas como é que a gente vai fazer isso? Primeiro ponto que a gente vai fazer, nós vamos avaliar os nossos próprios resultados. É a partir daí que a gente começa a entender aonde está a nossa mentalidade. Se a nossa mentalidade está mais voltada para Cristo ou se a nossa mentalidade está mais voltada para o mundo, que está mais voltada para aquelas estratégias malignas que muitas das vezes trazem enganos. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos começar a olhar os nossos frutos. Nós vamos começar a olhar quem nós de fato somos.
Deixa eu explanar um pouquinho mais para você entender. Aqui eu anotei algumas das coisas que o inimigo faz com a gente, tá? Para você entender onde eu quero chegar. Muitas das vezes ele constrói posturas erradas em nós, plantando sementes, ou seja, ele sugere alguma coisa, ou ele usa alguém para sugerir, ou ele cria uma situação para nos levar para a direção errada. E com base nisso, nós vamos caminhando. Lembra que eu já falei para vocês anteriormente? Gente, tudo é semente, tudo é semente. A palavra do Senhor é uma semente que, regada diariamente, nos leva a construir o hábito e o comportamento correto. Assim também são as estratégias malignas. O inimigo ele não chega invadindo com os dois pés e tomando conta, não. Ele vai através de estratégias delicadas, através de circunstâncias muito sutis, tá? Jogando essa semente. E ele faz isso através dos nossos pensamentos. O que ele faz? Ele constrói crenças erradas, ele constrói fortalezas erradas na nossa mente. Gente, isso é muito, muito sério. Porque muitas das vezes a gente fala assim, ó, tem pessoas que falam assim, ai, mas Inara, eu tô fraco, não consigo ir pra igreja. Tô fraco, não consigo orar. Tô fraco, não consigo entender a palavra de Deus. Não tô com vontade, não tô afim, tô cansado. Gente, isso muitas das vezes está baseado numa fortaleza mental, em algo que já foi ramificado na nossa mente através de estratégias malignas. E por quê? Porque nós não observamos os nossos pensamentos e aceitamos tudo. Eu vou falar um pouquinho sobre o comportamento geralmente que causa isso. Geralmente quando a gente vive no automático, ou seja, a gente está mais preocupado com os nossos prazeres, quando muitas das vezes nós não reciclamos aquilo que ouvimos e que vemos. Eu já falei isso em outros vídeos, aí você vai falar, ai Nara, você já falou, já sei. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Vai ser necessário a gente repetir algumas coisas para entender, porque lembra que eu falei? Às vezes a gente ouve, mas não compreende, vê, mas não entende. Se a gente não está conseguindo colocar em prática, é porque a gente ainda não entendeu e é necessário repetir, reforçar. Então presta atenção nisso que eu vou te falar, porque eu quero trazer aqui uma coisa muito válida que mudou a minha vida, tá? Muitas pessoas acham que é religiosidade parar de assistir determinadas coisas. Porque essas pessoas não compreendem que, na verdade, o que alimenta os nossos pensamentos e posturas e o que faz a gente criar crenças e valores é aquilo que a gente vê e ouve. Se você assiste, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo. Se você vê muito vídeo de ostentação, você começa a se tornar uma pessoa ambiciosa, uma pessoa vaidosa, uma pessoa orgulhosa, porque você começa a se alimentar daqueles valores. Você começa a se esvaziar do que é certo para se fortalecer, muitas das vezes, com aquele tipo de pensamento. Acontece o quê? Muitas pessoas gostam de assistir filmes de terror, séries de terror, sabe? Coisas muitas das vezes sangrentas. Gente, isso aí atrai energia maligna, atrai forças malignas. Onde eu quero chegar com isso? É portais que são abertos, brechas que são abertas para potencializar pensamentos errados, fortalezas de crenças erradas, para que o inimigo tome espaço, para que ele crie raiz na nossa mente e nos faça andar na direção errada. Como eu falei no começo do vídeo, ele não chega de uma vez, ele vai plantando semente, ele faz você começar a gostar de um determinado tipo de programação essa que muitas das vezes faz você realmente construir uma crença errada. Gente, são sementes que ele vai lançando e ele vai vendo quais delas vai nos agradando, porque aí a gente vai sendo conduzido a viver de maneira errada. Então, se você não recicla aquilo que você ouve e aquilo que você vê, a tendência é que você viva no automático e só fique assim, ó, como se você estivesse abrindo uma gaveta e jogando porcaria dentro. Jogando um monte de porcaria. Daqui a pouco você não consegue fechar a gaveta, ela já não tem mais organização, você já não entende mais nada que tá lá dentro. Por quê? Porque você absorveu tanta coisa errada que quando você começa a pensar, você não sabe nem o porquê você tá pensando, nem porque você gosta do que você gosta, nem porque você faz o que você faz. Muitas das vezes os seus pensamentos estão tão no automático que você nem entende por qual motivo você toma determinadas decisões na sua vida. E é exatamente assim que o inimigo de nossas almas ele age, para nos afastar da presença de Deus, para nos impedir de evoluirmos, tá? Esses aprendizados que nós estamos fazendo aqui, a palavra do Senhor que a gente traz, nossa, Inara, não estou conseguindo aplicar. Pois é necessário que a gente não fique aprisionado somente em alimentar a nossa mente de tudo aquilo que aparece, de coisas do mundo, mas que a gente comece a reciclar aquilo que a gente vê e que a gente ouve, que a gente assiste, que a gente aceita,
tá? Na nossa vida. E nós precisamos olhar os nossos resultados. Olha para sua vida um pouquinho agora. Dá uma olhadinha quais são os seus frutos, o que você vem gerando, como é que tá a sua vida. Isso é um grande termômetro que mostra, que te ajuda a medir como é que estão os seus pensamentos. Por quê? Porque o pensamento é o ponto inicial de partida que faz você ter ações e reações e que faz você ter hábitos e comportamentos, e automaticamente vem as consequências, vem os resultados. E é aí, nos resultados, que você vê aonde você está. O inimigo de nossas almas, ele usa tudo isso, e eu já falei em outros vídeos, mas eu vou reforçar. Ele usa todas essas cestas para criar crenças contrárias. Para quê? Para gerar na gente dúvida, medo, sentimento de culpa, teimosia, sabe? Ele cria em nós julgamentos, ele faz a gente ficar murmurador, reclamando, ele nos oprime. Por quê? Ele já lançou as setas dele, ele já está conseguindo construir brechas na nossa cabeça. Então, partindo disso, ele já começa a encontrar espaço para quê? Para nos fazer pensar daquela maneira. E quando nós estamos profundamente setados, nós começamos a achar que é o nosso próprio pensamento. A gente começa a acreditar que é a gente que está pensando assim, que não é o inimigo de nossas almas. A gente começa a achar que é a nossa opinião. E, na verdade, nós estamos sendo influenciados ao errado, tá? E agora eu quero falar um pouquinho com você o seguinte, eu trouxe uma passagem aqui em Mateus 12:33 para a gente conversar um pouquinho sobre o que? A seta gera o pensamento. Vamos lá, vamos fazer um caminho juntos? A seta maligna gera um pensamento, ou seja, ele assopra, ele vem aqui uma vozinha e fala, olha, faz tal coisa. Aí você pensa que essa ideia surgiu de você. Aí essa ideia já gera em você uma emoção. Essa emoção já gera em você uma reação. Poxa, eu vou fazer. Né, que é verdade? Vou lá, vou fazer. Aí você vai e faz. Aí, de repente, dentro daquilo que você fez, já existe outro tipo de manipulação espiritual que faz você ter prazer naquilo. E aí você começa a criar o hábito de fazer mais vezes. E com esse hábito você já muda o seu comportamento. E aí, partindo disso, você já começa a colher frutos daquilo que você está semeando. E muitas das vezes de maneira inconsciente, sem perceber, porque não observa os seus pensamentos. Eu quero falar com você sobre uma passagem que está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 33, no capítulo 12, versículo 33, que diz assim: uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Aqui nesse contexto, eu quero que você avalie. Muitas das vezes nós vamos pensar na árvore em si mesmo. Se você olhar para uma árvore e ver lá frutos nela, frutos podres, você vai perceber que ela está num local, muitas das vezes, que o solo não é bom, que o clima não é bom, que, enfim, acontecem inúmeras coisas que fazem com que aquela árvore tenha frutos podres, que não tenham frutos bons, às vezes frutos amargos, frutos que apodrecem, não amadurecem, enfim. Se a gente for trazer isso para a nossa realidade, para aquilo que a gente está conversando aqui sobre observar os nossos pensamentos, você pode começar a olhar quais são as suas atitudes. Se você é uma pessoa pacífica, se você é uma pessoa agressiva, se você é uma pessoa proativa, se você é uma pessoa acomodada, se você é uma pessoa que trabalha em prol de uma transformação e mudança, se você aceita a correção. Muitas das vezes você resiste, às vezes você vai ouvir um vídeo meu e você vai falar assim, não vou mais ver o vídeo da Inara não. Só fala de pecado, só fala de arrependimento, só fala de correção. Ah, não, minha vida já está difícil demais. Só que você não percebe que o caminho para corrigir essa vida que está difícil demais é justamente corrigir o que está errado. É justamente você começar a observar os seus pensamentos e mudar as suas atitudes. Nós precisamos olhar os nossos frutos para ver quais são as sementes que estão sendo plantadas, o que a gente está frutificando, o que a gente pensa, quais são os seus pensamentos, o que você mais pensa diariamente, você já parou para avaliar nisso? Quais são os seus maiores pensamentos? Você tende a ser uma pessoa mais otimista ou uma pessoa mais pessimista? Você é uma pessoa muito racional? Você sabia que o inimigo de nossas almas, ele racionaliza muito os nossos pensamentos para gerar em nós incredulidade? Isso é verdade. Ele faz a gente ficar uma pessoa bem racional ao ponto da gente querer excluir a fé, da gente querer excluir o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque se a gente começar a ter um pensamento racionalizado, a gente não luta contra ele, a gente não se blinda contra ele,
tá? Então a gente precisa começar a observar o que a gente pensa, a maneira com que a gente fala, como é que você fala com as pessoas, como é que você trata as pessoas, como é que é a sua fala, você é agressivo, você é manso, você é gentil, como que você é? Comece a olhar para si mesmo, o que você vem fazendo e observar os seus pensamentos. Esse é o tema da nossa semana, tá? Esse tema eu peguei, gente, do livro da Joyce Meyer, Batalha na Mente, que é um livro que eu li há muito tempo atrás, mas que o Senhor trouxe ao meu coração, porque é a raiz de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Como eu falei para vocês, tudo começa no nosso pensamento. Então a gente precisa iniciar entendendo que se a gente não transformar, não renovar o nosso entendimento, não transformar o nosso entendimento, as coisas à nossa volta não vão mudar. Então tudo começa aqui. É aqui que você vai ter que blindar para não ficar alimentando setas malignas. É aqui que você vai ter que transformar e mudar através da palavra do Senhor, para que você tenha novos frutos. E agora eu quero falar um pouquinho com você sobre uma passagem que está em 2 Coríntios 10, 4 e 5, que diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, 2 Coríntios 10, 4 e 5, diz assim: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento de rebeldia e os ensinamentos de rebelde e o ensinamento a obedecer a Cristo. Eu vou ler de novo, gente, que eu meio que me embananei aqui. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Ou seja, o que está sendo falado aqui? Que a única maneira da gente quebrar essas setas que muitas das vezes já foram construídas na nossa mente é através da palavra de Deus. Lembra do que eu falei no começo do vídeo? Gente, olha só, o inimigo de nossas almas, ele constrói posturas erradas em nós, lançando setas. Ele constrói em nós crenças erradas, ele faz a gente acreditar naquilo que não é real, naquilo que muitas das vezes vai destruir a nossa vida. Então é importante que a gente comece a entender que muitas das vezes a nossa mente está aprisionada, ela está escravizada numa mentalidade errada. Às vezes você está vivendo uma circunstância difícil na sua vida, um problema que você não consegue resolver, porque a sua mente está escravizada. E pasme você, não é bom o que eu vou falar agora, mas muitos de nós temos a mente aprisionada por espíritos malignos. A nossa mente, ela começou com sementes, ela começou a ser fortalecida e depois que o inimigo enraizou, criou aquela crença errada, ele escraviza, ele toma posse do espaço, ele muitas das vezes nos aprisiona, tá? Nossa mente fica cativa a um espírito maligno. E, gente, isso não é um absurdo. Nossa, a Inara tá viajando. Não, isso é a realidade. Quando você resiste muito à vontade de Deus, quando você não consegue, sabe, por mais que você tente, você não consegue ser alimentado pela palavra do Senhor, é porque tem aí uma raiz profunda que precisa ser arrancada. Tem algo que tá te impedindo de evoluir, tá? Então, é importante que a gente comece a entender. Aqui nessa palavra tá falando claramente. Olha, destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Como? Com a arma. Ele fala o seguinte: nós usamos a arma poderosa de Deus, que é a palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor, que é a espada que divide, né? A palavra do Senhor fala muito claramente que ela é tão profunda que ela divide medula óssea, ela passa pela alma, pelo espírito, ela tira e dá o discernimento, ela tira toda a dúvida, toda a confusão, ela começa a abrir os nossos olhos. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus para ser liberto muitas das vezes de uma mentalidade cativa espiritualmente. Nara, mas não tô gostando desse papo, será que eu tô aprisionado, eu estou escravizado? Gente, deixa eu contar uma coisa para você, muito sério. Eu estou aqui como um instrumento de Deus, mas até a minha mente precisa ser trabalhada diariamente para que não entrem setas e sementes que possam me direcionar da maneira errada. Eu preciso constantemente fazer isso que eu estou compartilhando com vocês aqui. O ensino que eu trago para vocês é o que eu aplico na minha vida. E muito mais que isso, existe sim na minha mente muitas crenças antigas que eu preciso trabalhar para serem tiradas. Todos nós precisamos disso. Não existe um sequer hoje que está isento disso. Se nós estivéssemos isentos, estaríamos no céu. Nós estamos aqui, infelizmente, aprisionados numa carne, num corpo humano, que ele já é
conduzido pelo pecado, ele tem prazer no pecado. O nosso corpo sente prazer, ele sente alegria em fazer aquilo que na verdade nos consome, nos destrói, desculpa. Vamos lá para a palavra que eu separei aqui também, Romanos 8:6, que diz o seguinte, Romanos 8:6, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. A nossa natureza, ela infelizmente é uma natureza corrompida. Eu demorei muito tempo para compreender isso que eu vou falar para vocês aqui agora, porque eu falava assim, não tem nada a ver esse negócio de natureza humana, a luta da carne contra o espírito. Eu tinha eu não tinha essa clareza, eu não conseguia enxergar e entender isso. E durante muito tempo, eu não lutei contra a minha carne, porque eu falava, não, sou eu. Eu que gosto, sou eu que quero. Entendeu? Eu não quero mudar, eu gosto de ser assim. Até eu entender que, na verdade, existia dentro de mim um conflito muito grande entre fazer a vontade de Deus e resistir à vontade de Deus, porque era a luta da minha carne corrompida. Imagina assim, ó, deixa eu dar um exemplo muito simples para você entender. Imagina um software corrompido por um vírus, um computador que entrou um vírus. Imagina que entrou um vírus naquele computador. E aí você pluga esse computador, e aí você acessa sites, acessa suas contas. Aonde você acessar naquele computador vai atingir aquele vírus. Então nós já viemos de um sistema corrompido, já viemos contaminados por esse vírus do pecado. O nosso corpo ele já sente, sabe, ele já está acostumado ao pecado, porque já vem de antepassados. Os nossos antepassados pecados, os anteriores a eles pecaram. Quer dizer, é muito gene, é muita genética vindo, infelizmente, espiritualmente corrompida. E por conta disso, a nossa carne, ela é uma luta constante, ela resiste. Então, às vezes, Nara, o que isso tem a ver com os pensamentos? Tudo, porque às vezes você vai receber uma seta que o inimigo vai lançar na sua mente, de algo que a sua carne gosta, mas o seu entendimento espiritual já sabe que é errado, e aí vai ter aquele conflito, mas Deus não quer que eu faça, Deus não gosta que eu faça, eu não vou fazer, mas a sua carne, vamos, e o inimigo setando a sua mente. Então, se você não prestar atenção e observar os seus pensamentos e lutar, utilizando a palavra do Senhor, contra essas setas malignas, a tendência é que você vá pela direção errada, construindo pensamento errado, emoção errada, reação errada, hábito errado e comportamentos errados, consequentemente, tendo áreas da sua vida sendo destruídas, perdendo a tua paz. E aí você fala para mim, Nara, mas o que eu faço então? Primeiro você tem que tomar cuidado com aquilo que você pensa, não aceitar tudo, tá? Não aceite tudo que vem à mente. Eu vou ali beber. Não. Como assim eu vou ali beber? Você precisa começar a olhar o que de fato está te conduzindo à destruição. Por mais que você pense que falar para você não beber é uma indução religiosa, você precisa entender que a bebida destrói seu corpo, traz consequências negativas. Então, quer dizer, tudo é uma indução maligna. Você precisa observar aquilo que você pensa. E isso não é só na bebida, são várias coisas. Às vezes, uma situação, por exemplo, de alguém que vem na memória, manda mensagem para fulano. Mensagem para quem? Para fulano. Entendeu? Começa a induzir você a ir na direção errada, falar com quem não deveria estar falando, fazer o que não deveria estar fazendo. Você entende onde eu quero chegar? Indução de setas que fazem você criar hábitos errados e ser destruído, tá? Então, nós precisamos observar os nossos pensamentos. O que mais que a gente tem que fazer? Avaliar os nossos frutos. Olha para a sua vida hoje. Olha para tudo que você plantou. Você sente que a sua mente está sendo conduzida a pensamentos corretos? Você está caminhando na direção certa? Ou você olhando para a sua situação, você fala, não, Inara, a coisa está delicada, eu realmente vou ter que repensar aquilo que eu ando fazendo, pensando e alimentando a minha mente. Eu vou ter que mudar minha postura, eu preciso de uma transformação. Entenda uma coisa, pensamentos errados, crenças erradas, essas coisas elas estão te impedindo de ter uma evolução em Cristo, ou seja, de ser livre, liberto, de ser uma pessoa transformada, de viver a plenitude em todas as áreas da sua vida e conseguir a salvação. Então que nós possamos, através dessa mensagem, avaliar e observar mais os nossos pensamentos. E aí eu vou falar outra coisa para você, que você gostando ou não, eu vou te falar uma coisa. Busque transformar os seus pensamentos
substituindo programações mundanas por programações cristãs. Nossa, Inara, que chatice! Pois é pro bem da sua vida, é pro bem da sua alma, é pro bem dos seus pensamentos, é pro bem da área da sua vida que você tanto quer transformar. Às vezes o que você mais precisa mudar tá ligado a comportamentos como esse, de nutrir a sua mente de pensamentos errados, assistindo programação que corrompe os seus valores, que te induz a fazer aquilo exatamente que traz a destruição para sua vida. E às vezes o que você está precisando hoje, nesse momento, é realmente investir em programações que edifiquem a sua alma. Tá a fim de assistir um filme de terror? Não assiste. Vai assistir uma pregação, vai assistir um ensinamento bíblico ou pesquisa filmes cristãos. Tem muitas opções, tem muitas coisas que edificam, fazem bem. Até parece chato, mas não é. Vai fazer bem para sua alma. Você vai sair edificado. E agora, para finalizar, eu quero deixar para você fazer aqui do ladinho as perguntinhas, tá? Bom, se você já tem as perguntinhas, faz as perguntinhas, responde. Eu quero deixar para você aqui 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, Mateus 12, 33 e Romanos 8, 6. Responde essas perguntas que estão aí do lado, faz esse devocional, deixa Deus edificar a sua vida. Comece a avaliar e observar os teus pensamentos, tá? Para que você possa transformar a sua vida através da palavra do Senhor. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, e eu espero você.